Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta no Universo RP para a segunda parte do vídeo sobre o e-book Planejamento de Gestão de Riscos na Crise da Pandemia. Essa fase está sendo longa e certamente será bem penosa. É uma fase que dura aproximadamente 3 a 6 meses, pelo menos. Nós estamos vivendo a metade, dentro dessa previsão do período, né, do tempo de duração, nós estamos vivendo a metade da fase, né? Aproximadamente 3 meses, março, abril, maio, junho. Nós ainda não alcançamos exatamente o pico e ainda não começamos a ter queda, o declínio aí da contaminação, das mortes, enfim, tudo mais. Então, nós estamos numa fase bastante complicada, difícil ainda nesse momento. Essa fase, ela se caracteriza muito mais pela tentativa de controle, pela tentativa de tratamento de saúde, pela tentativa de diminuição dos casos de doença e de morte. Mas, mesmo assim, o que caracteriza muito essa fase é a fase da comunicação, a fase da informação, que continua com o mesmo noticiário exacerbado, sem foco na realidade, na verdade, com números absolutos e, principalmente, cada vez mais grave acontecendo, a disputa, uma questão de comunicação política, de ver quem pode mais, quem pode menos, quem sabe mais, quem sabe menos. E isso não traz nenhum benefício para o tratamento e para o cuidado dessa fase, que é a fase do controle agora e do tratamento da doença. Isso continua gerando ainda e até um certo descontentamento, um pouco de desânimo entre nós em função dessa natureza da comunicação. E de ver que grupos políticos estão se debatendo para ver quem assume a melhor posição, ou quem tem maior ganho político e tudo mais. E não era o momento para fazer isso. O momento para fazer agora é o momento do controle, do tratamento e da situação de emergência que nós estamos vivendo, né? O que está acontecendo hoje? A mobilização da sociedade, os planos de contingência estão acontecendo. Então, além da questão do risco da contaminação, do tratamento e do controle da doença, agora nós estamos permeando essa fase 2 do controle e tratamento também, além das campanhas de comunicação, das emergências que todos adotaram, nós estamos também vivendo agora o momento da discussão dos planos de contingência, quer dizer, encarando agora os dois lados dessa situação, o lado da questão da saúde pública, da segurança das pessoas, da saúde das pessoas, propriamente dito, do combate ao vírus, à doença, da busca aí de medicamento ou da busca de vacina para resolver esse problema, mas também agora nós já introduzimos no debate a questão da economia, a questão do impacto na economia e, consequentemente, na vida das pessoas. Esse momento que nós estamos vivendo é esse momento de contingência ou de contingenciamento, de discutir o que fazer para evitar, ou quais são as medidas de controle, de evitar o risco do impacto efetivo na economia e na vida das pessoas, quando essa fase da contaminação e do tratamento passar. Ela vai passar de qualquer modo. Em algum momento vai haver a queda, né? O declínio da contaminação, e aí nós vamos passar a conviver menos com a preocupação da doença, mas muito mais com as consequências econômicas e de impacto à vida das pessoas, das empresas, das pessoas. Nesse momento, a gente está vendo um debate forte, intenso, em relação ao que fazer. Nós temos que avaliar que o governo federal tomou as medidas que ele podia tomar, no sentido de dar apoio financeiro, de dar recursos para os governos de estado e prefeituras e de assumir o controle de informação concentrado mais no Ministério da Saúde. Mas o papel do trabalho efetivo, né, operacional, logístico dessa fase está muito mais a cargo dos governadores e dos prefeitos, que é o ideal, porque, em primeiro lugar, os governadores sabem qual é a situação do estado que ele representa e, especialmente, os prefeitos
em particular, sabem a realidade do seu município, daquele município que ele representa. Então, nada mais justo do que esse controle direto da mitigação do problema estar sob a responsabilidade ou do governador ou dos prefeitos aí de cada município. Mas a visão macro, a visão estratégica e agora o controle da informação passa a ser obtido ou praticado pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde. Então, nós estamos vivendo esse momento agora. Nós precisamos agora, e como profissional de comunicação eu tomo a liberdade para falar isso para vocês, nós estamos vivendo agora um momento de dar concentração total para os planos de contingência e ter garantia da continuidade de negócios. Os planos de comunicação que nós viemos batalhando, discutindo, implementando ou tentando organizar lá atrás, lá no início de março, meio de março, comecinho dessa segunda fase, esses planos de comunicação agora não têm tanta importância, porque a informação ela foi dominada por milhares, centenas de milhares de pessoas que trocam informações, contam histórias, mostram posicionamentos, atacam, criticam, defendem. Então, não é o momento, o profissional de comunicação, de se preocupar na estratégia agora, o que nós vamos fazer. Obviamente, as empresas precisam se posicionar em relação ao que está acontecendo, mas eles vão, principalmente, se posicionar a partir do que eles estão analisando com relação ao plano de contingência. Agora, a informação sobre impacto, doença, contaminação, número de sobreviventes, de curados, número de doentes, número de mortes, ela é importante, mas já está a cargo lá do governo federal que está concentrando essas informações. É mais importante agora é nós nos concentrarmos na análise e na aplicação dos planos de contingência que estão sendo desenvolvidos pelas empresas e pelas indústrias. Então, nossa concentração agora são os planos de contingência. Vamos fazer com que cada organização, cada empresa, aquela que você representa, como ela está lidando com esse problema e quais são as medidas que ela está tomando, positivas ou aleatórias, para que ela possa se recuperar assim que passar esse momento de crise da doença, da contaminação e das mortes. Então, nesse momento, nós estamos muito mais envolvidos num plano de emergência, como acabando de encerrar ou começando a pensar em terminar a quarentena, ter uma flexibilização maior, etc. E nós começamos a passar a ter foco, principalmente, no como que as pessoas vão se comportar agora que elas começam a voltar para os seus trabalhos, vão começar a ter uma volta e uma rotina um pouco mais voltada para o que era antigamente, embora o cotidiano de antigamente nós não vamos voltar realmente mais. Mas temos que tomar cuidado agora com as regras de convivência, do distanciamento social, da proteção, do uso de máscaras, do álcool gel, do contato pessoal, o toque pessoal. Então, nós estamos agora discutindo os planos de emergência e as condições da volta à convivência normal entre as pessoas, a volta ao trabalho, a volta à convivência social. E as empresas, por si, estão finalizando os planos de contingência, estabelecendo os protocolos para que ela possa, à medida em que começa a retomar a atividade, fazer a atividade voltar a ter um padrão, um ritmo como era antigamente e recuperar suas perdas, seus prejuízos e as suas perdas. Então, nós temos que nos concentrar agora, daqui para frente, nos planos de emergência para comportamentos seguros da população e, ao mesmo tempo, nos planos de contingência para a retomada dos negócios, para a continuidade dos negócios. E não importa se eu sou um prestador de serviço ou se eu sou um funcionário de uma indústria, de uma empresa de comércio, de uma empresa de e-commerce, ou se eu sou um autônomo, não importa.
nós representamos alguém, nós representamos a nossa empresa ou a empresa de um grupo, de alguma pessoa. Então, nós temos que nos envolver agora na identificação e no desenvolvimento de planos de contingência. Vamos contribuir para as nossas empresas e organizações e as organizações de modo geral, para que cada uma delas obtenha os recursos e defina as ações estratégicas para a retomada de negócios de maneira eficiente e ponderada, produtiva, inclusive. Nós temos que fazer isso. E aí fazer com que esses planos de contingência aconteçam da maneira mais acertada possível. Então, a recomendação final aí dessa fase: não se incomodem, não se preocupem muito com os planos estratégicos de comunicação, porque a comunicação está aí estabelecida. Se você quer fazer alguma coisa na área da comunicação, combata aí a exacerbação, exercite o foco correto na sua comunicação. Faça a sua parte para evitar que a informação possa trazer mais consequências aí para as pessoas. Mas se concentre principalmente no que é contingencial, naquilo que a empresa precisa para você ajudar a empresa a retomar suas atividades e fazer a voltar no mínimo de condições normais, para que a vida passe a voltar a ter alguma condição normal de permanência, de sobrevivência, de permanência, não só para os negócios das empresas, que é muito importante, porque se eles não estiverem resolvidos, a nossa situação, as nossas condições pessoais vão continuar sendo impactadas da mesma maneira. Então, nós temos que trabalhar principalmente nesse aspecto da contingência agora. Agora é o momento de discutir contingência, ok? Eu acho que está claro esse momento para todos nós, e eu vou voltar então para mim. Eu quero só dar um esclarecimento para a gente poder retomar aí na fase 3, que ela é extremamente importante agora. Ok? Voltamos aqui. Acho que vocês puderam entender ou compreender como que se caracteriza essa fase que nós estamos vivendo agora, nesse momento, a fase 2, a fase que nós estamos quase praticamente vivendo o pico da pandemia, da contaminação, e agora começando a olhar ou a se orientar para um declínio dessa situação. E aí a gente já está vendo como é que nós vamos recuperar as empresas para que elas possam sobreviver nessa terceira fase agora, que é a fase da recuperação e dos ajustes que as empresas precisam fazer.